Olá a todos, sejam bem-vindos ao Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o Afeganistão. Como vocês estão acompanhando na imprensa e nas redes sociais, esse é o grande assunto do momento. É um assunto triste, é um assunto trágico. Nós assistimos a cenas surreais no aeroporto de Cabul, com centenas e centenas de pessoas tentando entrar de qualquer jeito em aviões para poder fugir do país. Mas eu acho que é importante a gente entender um pouco o contexto ao redor do que está acontecendo hoje no Afeganistão. Bom, para começo de conversa, como vocês sabem, desde o 11 de setembro, os Estados Unidos ele passou a ocupar o Afeganistão, primordialmente caçando a Al-Qaeda, que, com o apoio do Talibã, na época, eles se instalaram no Afeganistão com o intuito de se proteger e se esconder, assim como Bin Laden passou muito tempo escondido lá, antes de ser descoberto e morto no Paquistão. Com o passar do tempo, as tropas americanas que estavam no Afeganistão, elas gastaram bastante tempo tentando combater os avanços esporádicos do Talibã, mas ao mesmo tempo tentando montar um governo decente, um governo que minimamente parecesse com um governo. Isso envolveu não só os treinamentos institucionais, burocráticos, de formação de governo, mas também treinamento militar e com centenas e centenas de milhões de dólares sendo gastos para formar um exército afegão que pudesse agir por conta própria. Em 2020, um acordo entre o presidente Trump e os representantes talibãs foi feito, e esse acordo ele acabou sendo a semente do que nós acabamos de ver acontecendo nesse ano. Nesse acordo, o Talibã ele se comprometeu a não atacar as forças afegãs, a ficar em determinadas regiões do país onde eles estavam já com controle e respeitar o mínimo de institucionalidade que existia no país. Em contrapartida, os Estados Unidos se comprometeram a deixar o país, a retirar as tropas, e não só isso, liberar 5 mil prisioneiros talibãs que estavam presos naquele momento no país. Bom, com a transição de governo, o Biden ele levou adiante a ideia da retirada das tropas, que já era uma pauta defendida durante muito tempo pelos democratas e assim também como por muitos republicanos. Agora, o problema é que com essa retirada das tropas americanas, o terreno ficou livre para o Talibã. E o terreno livre fez com que eles conseguissem avançar numa velocidade muito rápida, controlando áreas importantes do país com o mínimo esforço e reação das tropas do exército afegão. Isso acabou surpreendendo muita gente, porque o avanço do Talibã foi muito mais rápido do que esperado. E a forma como a saída do exército americano aconteceu acabou sendo muito atabalhoada, muito rápida, e isso acabou prejudicando muito a composição e a estabilidade, e principalmente a noção estratégica do exército afegão em se defender. Com o passar do tempo, o Talibã acabou conquistando várias áreas do país, culminando com a conquista na semana passada da capital Cabul, que levou o presidente afegão a fugir do país, segundo fontes russas, levando bastante dinheiro e outras coisas, e deixando alguns integrantes do governo à mercê dessa invasão que estava acontecendo. Agora, dentro do contexto geopolítico, onde é que mora os pontos interessantes aqui? Primeiro, a China ela passou a ter uma relação muito próxima com o Afeganistão, principalmente à medida que os Estados Unidos iam deixando o país. A relação chinesa não era apenas com o governo afegão legítimo, mas também com lideranças do Talibã, que eles recebiam esporadicamente em Pequim e mantinham conversas. A China não se colocou como uma mediadora entre o Talibã e o governo afegão, mas como uma observadora ativa, no qual ela abria fontes de negociação dos dois lados, mas não necessariamente tentava buscar um apaziguamento entre os dois lados. Por que a China ela tem um interesse no Afeganistão? Bom, no vizinho Paquistão, a China ela vem desenvolvendo já há algum tempo o que se chama o Corredor Econômico China-Paquistão, que em inglês se chama CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. Esse investimento chinês no Paquistão, ele visa investir em infraestrutura, mas também possibilitar que o porto de Gwadar, no sul do Paquistão, se torne um porto apto para receber vários tipos de commodities que a China importa do mundo inteiro.
Por que esse porto é muito importante estrategicamente para a China? Bom, se vocês olharem no mapa, o trajeto das exportações do Brasil e de vários outros países até a China, eles acabam passando pelo Estreito de Malaca, no Mar do Sul da China, e até chegar nos portos chineses. O Estreito de Malaca é, obviamente, muito estreito, e num eventual conflito militar com os Estados Unidos ou com qualquer outro país, aquele estreito ele pode ser facilmente bloqueado, impedindo assim que a China tenha acesso aos commodities que mantêm a manutenção de toda a máquina econômica chinesa funcionando. Se a China tem uma alternativa, que é o Porto de Gwadar, no Paquistão, onde os produtos entrem lá e por meio de rodovias, ferrovias, oleodutos, atravessam um país e entram na província de Xinjiang, no oeste chinês, isso facilitaria muito logisticamente a chegada desses produtos, desses commodities na China. Agora, desenvolvendo esse acordo com o Paquistão, a China achou interessante fazer uma expansão dessa rede de logística, de infraestrutura logística, passando por parte do Afeganistão também. Isso acabou trazendo a China para essa negociação. Já percebendo a fragilidade institucional do governo afegão e vendo o avanço do Talibã no país, a China também começou a negociação com representantes talibãs visando garantir esse tipo de investimento ou esse tipo de atividade e ação que eles querem fazer lá. Um dos pontos principais dessa negociação foram as condições colocadas pelos chineses em relação aos talibãs. Os talibãs, eles são parceiros do Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste, que são majoritariamente uigures na sua etnia. Os povos uigures, eles estão espalhados por vários países da Ásia Central, inclusive pela China, na província de Xinjiang, que acaba sendo o foco de todas as acusações feitas por países ocidentais de violações pesadas de direitos humanos que a China comete contra eles, inclusive com os Estados Unidos e nações europeias afirmando que campos de concentração na província de Xinjiang buscam reeducar à força esses muçulmanos uigures chineses. O Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste, ele busca defender os povos uigures e era parceiro operacional e ideológico do Talibã. Então, a China, nas conversas com o Talibã, basicamente ofereceu uma legitimidade simbólica ao Talibã, recebendo seus líderes em Pequim, etc., desde que o Talibã abandone essa relação. Por mais que o corpo político do Talibã, que hoje se encontra em Cabul, tenha concordado com isso, os comandantes no campo, espalhados por todo o país, eles se colocam contra esse tipo de abandono dos parceiros deles no Turcomenistão. Então, isso é um ponto de inflexão importante na relação hoje entre China e Talibã. Em cima disso, existe também o fator Índia na história. A Índia, ela é hoje o principal concorrente asiático da China, tanto que nos últimos anos a Índia se tornou o principal parceiro estratégico dos Estados Unidos na Ásia, com o intuito de fortalecer a presença americana e fortalecer a capacidade da Índia de colocar pressão na China. Essa relação entre Estados Unidos e Índia ela vem sendo fomentada nos últimos anos. E por que ela é extremamente importante? Primeiro, porque a Índia ela é uma potência asiática e que já tem um antagonismo natural contra a China. Os dois países já entraram numa breve guerra nos anos 60, e as rusgas, principalmente por questões fronteiriças, elas acontecem sempre. Mas os Estados Unidos conseguiram trazer a Índia para um acordo naval militar muito importante que visa ocupar e controlar a navegação no Oceano Índico, que se chama Quad, esse acordo, que envolve Índia, Estados Unidos, Japão e Austrália. Então, essa pressão em cima da China faz com que a Índia se tornasse um antagonista natural e, sendo aliado dos Estados Unidos, uma ponta de lança poderosa para os Estados Unidos influenciar a geopolítica do Sudeste Asiático e também na relação entre Índia e China. Por conta disso, a China focou na expansão da relação com o Paquistão e, consequentemente, com o Afeganistão, para fazer um contraponto a essa relação entre Índia e Estados Unidos que existe no momento. Então, a presença do Talibã
liderando o governo afegão, isso acaba trazendo um ponto de risco não só para o povo afegão, mas também para os Estados Unidos e também para a Índia. Por quê? Porque o Afeganistão e o Paquistão, eles têm uma relação historicamente muito próxima por conta da fluidez nas fronteiras e também por conta de apoios que governos do Paquistão deram anteriormente a vários grupos rebeldes, terroristas instalados no Afeganistão, tanto que o Bin Laden foi encontrado no Paquistão a poucos metros da base do centro de inteligência paquistanês. À medida que o Talibã fortalece seus laços com o governo paquistanês, com a bênção do governo chinês, isso traz mais instabilidade para a Índia, fazendo com que a Índia tenha que mudar um pouco a atenção do seu foco, voltando para o Paquistão e para o Afeganistão, esquecendo um pouco, pelo menos temporariamente, a China dentro dessa equação. E isso é o que a China quer. A China quer que a Índia desvie o foco dela. A China quer manter a Índia ocupada com outras questões na região e não como uma base de fortalecimento da influência americana na região. Então, tudo isso acaba brotando da relação entre China e Afeganistão e da chegada do Talibã no governo em Cabul. Um outro ponto muito importante que nós temos aqui que analisar, antes de finalizar o episódio de hoje, é que, à medida que nós temos o Talibã sendo reconhecido pela China como um governo legítimo, seja formalmente ou simbolicamente, e os Estados Unidos eles decidam ampliar a presença militar para ou proteger os americanos que ainda lá estão, ou os afegãos que trabalharam durante muito tempo apoiando as atividades americanas no país, isso pode criar um conflito entre forças americanas e o Talibã, relembrando algo que já aconteceu várias vezes durante a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, que é a guerra de proxy. O que é a guerra de proxy? São quando dois inimigos lutam, onde basicamente eles são manipulados ou estimulados ou financiados por rivais maiores. Então, o que nós podemos ter como um risco, que hoje eu ainda vejo essa probabilidade relativamente baixa, mas ela pode naturalmente crescer nos próximos dias baseados nos próximos acontecimentos, seria uma presença militar americana, que hoje está por volta de 6 mil soldados, e um Talibã estimulado pela China a confrontar esses militares americanos. Aí dependeria de como seria a resposta americana, se seria simplesmente a manutenção desses soldados, que hoje o objetivo é garantir a funcionalidade do aeroporto de Cabul para fazer a extração dos americanos que lá estão, ou se esse número cresceria para tentar reaver o controle de Cabul e expulsar o Talibã para fora. De qualquer forma, independente disso acontecer ou não, é uma situação trágica que muda um pouco a balança de poder na Ásia, e a China acaba sendo uma vencedora dentro dessa reconfiguração, porque ela acaba tendo uma influência muito grande num país instável, com um governo instável, que tem uma postura extremamente negativa em relação aos Estados Unidos, e também acaba desviando o foco de um rival grande local, que seria a Índia. Bom, a gente pode falar 200 anos aqui sobre esse assunto, porque é um assunto cheio de nuances e vertentes, mas conforme os acontecimentos vão acontecendo, eu vou trazendo aqui para vocês mais visões sobre o que está acontecendo. Um abraço a todos e muito obrigado pela audiência.